Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado eu ensinei como fazer um GIF simples e colocar no Tumblr. Era um GIF sem edição, sem nada. Então, hoje eu vou ensinar para você como editar o seu GIF. Deixar ele mais bonito, né? Deixar ele do jeito que você quer. Então, bom, eu já tenho o meu GIF aqui. Eu já fiz ele. Claro que não tá sem nenhuma edição ainda. Bom, no vídeo passado eu ensinei, né, como fazer um GIF assim. Se você não viu o vídeo e não sabe como fazer um GIF, eu vou deixar o link aqui para você ver o outro vídeo primeiro e aprender como fazer o GIF, e daí depois você volta aqui e vê como editar ele. Bom, eu cortei, né, o meu GIF já, deletei os quadros e deletei aquelas camadas que sobraram aqui. Eu não diminui o tamanho ainda da imagem, ela ainda tá grande o tamanho dela, tá vendo? Eu prefiro mudar essa parte por último, porque assim quando eu vou editar o GIF tá maior e eu consigo ver melhor, né, os detalhes, tudo. Então eu prefiro mudar depois. Mas se você quiser, você já pode diminuir o tamanho, já se você quiser. Depois que o seu GIF estiver assim, né, pronto, só apenas sem edição, você pode começar a editar ele. Bom, a edição, assim, do GIF, eu acho que é uma coisa muito pessoal, que vai, assim, vai de cada um, o que cada um gosta, o que cada um acha bonito. Então, eu vou ensinar o que eu faço e vou explicar para que cada coisa serve, para que cada camada que eu uso serve e como você muda, né, a edição, como você muda as características dela, as opções. E aí você vê, assim, você faz do jeito que você acha melhor, você edita do jeito que você acha que fica mais bonito e tal. Então eu vou ensinar o que eu faço e aí você pode mudar de acordo com o que você acha melhor. Bom, depois que o meu GIF tá pronto, né, porque só falta edição, eu venho aqui no último quadro, no de cima, que seria... Aqui não importa em qual quadro você tiver, o que importa é aqui, você tem que estar nesse último aqui, porque daí todas as camadas que você vai adicionar, elas vão ficar aqui em cima. Então, isso quer dizer que todas as camadas que estiverem aqui em cima, elas vão afetar todas essas aqui de baixo, que são todos os quadros do seu GIF. Se ela estiver aqui, por exemplo, só esses quadros vão ser afetados. Daqui para cima, não vai ter edição nenhuma. Então, você tem que deixar selecionado aqui o seu último quadro, o último quadro do seu GIF. Senão, o que tiver para cima não vai ter edição. Então, eu seleciono o último e eu venho aqui em camada e nova camada de ajuste. Tudo que eu vou usar vai vir dessa opção, camada e nova camada de ajuste. Tudo que eu vou usar vai ser isso aqui, ó. Tudo isso, praticamente, você pode usar para editar o seu GIF. Assim, muitas coisas não deixam o GIF muito bonito. Eu mesmo nunca usei algumas delas. Então, mas você pode ir testando, você pode ir colocando, sei lá, cada uma e vendo se fica bonito ou não, se é o que você quer ou não. Então, bom, a primeira que eu uso é essa daqui, curvas. A curvas, bom, depois que você clica, vai abrir essa janelinha, você clica OK. Isso aqui não muda nada, você não precisa mexer nisso. Você clica em OK. E aí vai abrir essa outra janelinha aqui. Aqui eu esqueci de falar isso, mas eu sempre deixo aqui no navegador. Porque é mais fácil para eu dar o zoom, tudo. E mexer no GIF mesmo, assim, olhar do jeito que eu quero.
Se você não tem esse seu navegador aqui, se ele não está aqui, você só vem aqui em janela e vem aqui, ó, navegador. Ele vai estar aqui, é só você clicar nele. Então, bom, voltando. A primeira coisa que eu uso são as curvas. E aí vai abrir essa janelinha. As curvas, elas servem para quê? Elas servem para aumentar a luminosidade do GIF. Então, você vem aqui com o mouse e vai arrastando. Tá vendo? A luminosidade muda. Se você quiser mais escuro, né, você põe mais para baixo. Se quiser mais iluminado, você põe mais para cima. Eu sempre deixo ele um pouquinho mais iluminado do que o normal, para ter um pouco mais de luz. Até porque o Tumblr, quando ele posta o GIF, ele deixa ele um pouco mais escuro do que é aqui no Photoshop, porque o esquema de cores é um pouquinho diferente. Então, eu sempre deixo ele um pouquinho mais iluminado, assim, do que eu quero, mas de um jeito que fique bonito também. E aí, depois que você deixou como você quer, né, a sua luminosidade, você pode fechar, você vem aqui nessa setinha e aí você pode ver como o seu GIF tá. Você pode alterar, se você quiser alterar, você vem em propriedades. Às vezes aparece aqui, às vezes aqui. Você pode colocar onde você quiser. E aí, bom, depois que você muda as curvas do jeito que você quer, você vem aqui de novo em camada, nova camada de ajuste. E aí você vai escolher outra coisa. A segunda coisa que eu uso para editar o meu GIF é cor seletiva. Essa cor seletiva, você pode ver aqui que ela tem várias cores aqui. Essas cores aqui são as cores que você pode editar no seu GIF. Então, tudo que tem no seu GIF, todas as cores, você pode editar por aqui. A primeira cor que eu edito é sempre o preto, é sempre o preto. E aí a única coisa que eu mudo no preto é o preto mesmo. Que você pode ver, se você mudar aqui, ele vai onde tem preto, ele vai deixar mais branco, né, mais claro ou mais escuro. Aqui, se você muda, você pode ver, ó, tá vendo? Ele fica mais azul, vou por aqui mais no branco para você ver. Ciano são os azuis, né? E aí, tá vendo? Ele fica mais azul ou não. Se você não tem nenhum ciano, ele vai ficando vermelho. O magenta também é o rosa, né? E aí, tá vendo? Assim você pode mudar como você quer. Aqui eu não mexo muito, a não ser que eu queira um GIF assim especial, né? Que eu queira mudar alguma cor do GIF. Mas quando eu quero um GIF simples, assim, só deixar mais bonito mesmo, eu só mexo nesse daqui, no preto, dos pretos, né? Eu ponho um pouquinho mais escuro. E só. E aí depois desse que eu edito os pretos, eu ponho mais uma camada de cor seletiva. Por quê? Porque depois eu gosto de mexer mais um pouquinho no preto. Mas se você não quiser, você pode mudar tudo nessa mesma camada aqui. Você pode vir mudando todas as cores nessa mesma aqui, se você não quiser mudar de novo o preto. Mas geralmente eu uso sempre na verdade eu uso duas camadas de cor seletiva. Na primeira eu edito só o preto, e aí na segunda eu edito as outras. Então, na segunda eu começo pelo vermelho, e aí eu vou mudando todas. Nos vermelhos, geralmente é que sempre afeta mais, assim, o seu GIF, porque é a pele da pessoa, geralmente. Então eu começo a editar pelo ciano, eu sempre coloco um pouquinho mais pra cá, pra ele ficar um pouquinho mais vermelho. E aí você vem mudando, assim. Isso sim, como eu disse, vai do jeito que você quer mudar. Você pode vir em cada cor e vai mudando assim, pra ver
qual é o jeito que fica melhor para você, como fica mais bonito para você. Por exemplo, nos vermelhos. Se você está nos vermelhos e você vem mudando aqui, você muda, por exemplo, o quanto de ciano tem no seu vermelho, o quanto de magenta tem no seu vermelho, e o quanto de amarelo, e o quanto de preto. E aí no amarelo a mesma coisa, nos verdes, nos cianos. Então, é assim. Então eu sempre vou escolhendo uma por uma, e aí eu vou mudando esses daqui, né, de baixo, de acordo com o que eu quero. E aí aqui eu deixo um pouquinho mais claro, sei lá. Aí eu mudo para os amarelos e faço a mesma coisa. Mexo no ciano, no magenta. Aqui, um pouquinho mais claro. Mudo para o verde. O verde, você pode ver que não tem quase no GIF. É só essa partezinha aqui, nessa parede. Então, o vermelho e amarelo geralmente sempre tem bastante, porque é a pele da pessoa, o cabelo. Então, sempre tem. Então, muda muito o seu GIF. Mas os verdes, por exemplo, quase não tem. Então, eu sempre ponho, sei lá, tudo aqui assim no fundo para deixar um pouquinho mais escuro. É uma coisa assim que eu faço, mas você pode deixar intacto assim, sem mexer, tudo no zero, que assim não vai fazer diferença se não tem, né? Mas aqui como tem um pouquinho, eu vou deixar assim. Aí eu mudo para os cianos. O ciano você pode ver que tem aqui. Ciano, essa parte do fundo azul aqui, entra com ciano e nos azuis. Então eu vou no ciano e eu mudo. Eu não vou mudar muito para deixar só. Eu vou mudar só aqui assim, deixar ele um pouquinho mais azul. Um pouquinho mais vibrante. Magenta, os azuis, né? Você vê que eu fiz a mesma coisa. Depois o magenta. Magenta também não tem, então eu vou colocar tudo aqui. É mais o lábio dele, tá vendo? Não muda muito. Vou deixar assim. E aí eu venho nos brancos. Os brancos, geralmente, eu não mexo nesses daqui, só mexo nesse de baixo, no preto. Porque se você mexer aqui, por exemplo, ó, o que é branco vai ficar de outra cor, tá vendo? E aí eu não mexo, a não ser novo que eu queira alguma coisa especial no meu GIF, alguma coisa de diferente, né? Deixa eu colocar aqui tudo no zero de novo. Então, eu mexo só nesse preto aqui. E aí, ó, tá vendo? Se você põe mais pra cá, ele fica mais branco, né? Mais claro. Se você põe mais pra cá, ele quase não aparece o branco, ele fica meio que amarelo, assim. Eu gosto de deixar mais ou menos aqui, pra ficar um pouquinho mais opaco, o GIF todo. Aí eu mudo pros neutros. Os neutros geralmente afetam o GIF todo, mas aqui, de novo, eu não mexo, tá vendo? Ele muda bastante a cor. Então aqui eu não mexo, eu só mexo nesse daqui. Então, ó, tá vendo? Ele já muda bastante, afeta como se fosse a luminosidade do GIF todo. E aí, geralmente eu mudo só um pouquinho pra cá ou pra cá. Nesse daqui, acho que eu vou mudar, vou deixar assim. E aí eu venho nos pretos de novo e ponho um pouquinho mais pra cá, deixo ele um pouquinho mais escuro. E aí só. E aí acabou a cor seletiva. Agora eu vou mudar para outro tipo de edição. Camada, nova camada de ajuste. De novo. E agora eu venho em vibratibilidade. Aqui. Ok. E aí a vibratibilidade é só isso aqui. Geralmente eu não mexo na saturação, assim, raramente, mas ultimamente eu tenho mexido só mesmo na vibratibilidade, eu ponho um pouquinho mais pra cá. Porque como eu deixo aqui um pouquinho mais opaco o GIF, ele acaba ficando muito, muito sem graça, assim. As cores acabam diminuindo um pouco
acaba ficando mais opaco mesmo. Então, eu ponho a vibratibilidade bem pra cá e deixo ele com mais cores, tá vendo? As cores ficam mais vivas. Então, ó, você tá vendo? Se eu mexo pra cá, fica praticamente preto e branco. Mas aqui eu deixo no 0 e ponho a vibratibilidade pra cá. Pronto. E aí, isso é só da vibratibilidade. Agora eu venho de novo aqui em camada e ponho em curvas de novo, outra camada de curvas. Essa camada de curvas eu uso para acertar, né, a luminosidade, que com tudo isso aqui acaba mexendo um pouco na luminosidade que tinha antes. Então eu acrescento um pouquinho mais, deixo um pouquinho mais luminoso, mas não tanto, porque aqui ele já acaba afetando mais, por causa de toda a edição que você pôs aqui, ele afeta mais a luminosidade. Então eu vou deixar só um pouquinho, vou aumentar só um pouquinho, para ficar um pouquinho só mais claro. Aqui. Um pouquinho menos. Aqui já tá bom. Só. Agora eu venho de novo aqui e assim, a partir daqui você pode acrescentar matriz, saturação. Essa daqui, matriz, saturação, você vai mexendo na saturação de todas as cores. Por exemplo, se você põe vermelho, você pode aumentar a saturação do vermelho, do amarelo, tá vendo? Do verde, ó. Aqui, claro que fica horrível, mas se você aumentar só um pouquinho, do ciano, tá vendo? Aqui eu mexo geralmente quando eu quero deixar uma cor só sem nada, por exemplo assim, sabe? Quando eu quero deixar o GIF com uma cor só, por exemplo assim, entendeu? Ele fica com uma cor só, mas aí para fazer isso geralmente eu uso uma edição um pouquinho diferente, para não ficar esses pontinhos assim. Mas hoje não, hoje eu não vou mexer nisso, então eu vou deletar. E também você pode acrescentar esses níveis. Os níveis, eles são assim, um recurso até que bastante útil. Se você quer mexer em tudo de uma vez, assim, você só põe aqui em automático. E aí ele vai mexer na luminosidade, em tudo pra você. Aqui não mudou muito, porque eu já tinha mexido bastante. Mas assim, é um recurso até que útil. E aí você pode mexer aqui se você quiser, ó, tá vendo? Tudo, você pode mexer nessas partes, ou aqui. Aí vai do que você quer. De novo. Mas hoje eu também não vou usar ele. Hoje eu vou deixar uma edição assim mais simples, que é o que eu tenho usado mesmo ultimamente. Porque também, assim, quanto mais edição você coloca, a chance do seu GIF ficar com aqueles pontinhos acaba aumentando, assim. Até um certo ponto, a edição ajuda a tirar aqueles pontinhos, mas depois, se você exagerar muito, aí eles começam a aparecer de novo. Então, eu tenho usado, assim, uma edição um pouquinho mais simples, mas que já muda bastante, já deixa bem mais bonito o GIF. Então, depois das curvas, eu ponho só brilho e contraste, ok? E aí eu ponho automático. Aí ele muda um pouquinho, e aí depois que ele muda, né, no automático, eu venho aqui e mexo um pouquinho para ver o que eu quero. O contraste eu sempre diminuo um pouco, e o brilho, acho que eu vou deixar assim mesmo, só um pouquinho mais. E aí pronto. Aí você dá um play no seu GIF e vê como que ele vai ficar. Tá um pouquinho lento, mas é por causa do Photoshop mesmo, que o Photoshop tá lento. Acho que tá bom assim. Agora a edição já tá feita. Eu vou
diminuir o tamanho da imagem e salvar meu GIF. Agora, só para vocês verem a diferença, eu vou deletar toda a minha edição. Vou deletar não, eu vou só esconder ela, né? Assim é com edição e assim é como estava antes. Eu acho que melhorou bastante com a edição. Claro que aqui ele está um pouquinho luminoso demais, com muito brilho, mas quando você coloca no Photoshop ele fica um pouquinho mais escuro. E aí fica numa qualidade boa, numa luminosidade boa. Então, acho que já muda bastante, né? Pra vocês verem. E é isso. Aí, se você quiser, você pode... Normalmente a última coisa que eu uso é o brilho contraste, que é pra mudar tudo de uma vez, deixar tudo meio que uniforme. E aí você pode vir em todos esses e vai testando e ver o que você acha que é melhor, o que você quer, assim. Se você quiser colocar o GIF em preto e branco, você vem aqui, você pode vir aqui no preto e branco, ou vem em mapa de degradê e escolher aqui o preto e branco. Ele fica preto e branco. Mas eu não vou querer usar isso, então aí você vem aqui e vai testando mesmo, pra ver o que serve pra você, o que você vai gostar de usar e o que você não acha que fica legal. E é isso. Bom, agora eu vou salvar o meu GIF. Vamos diminuir o tamanho, vou deixar 250. Esse GIF é quadrado, então eu vou postar, vou colocar 2 deles no Tumblr, pra ele ficar do tamanho certo dele, né? Eu vou salvar e aí eu vou ver o tamanho que ele ficou. Eu não sei se eu falei isso, mas eu acho que não, porque eu meio que queria que desse errado o outro pra eu ensinar vocês como consertar, né, se ele travar no Tumblr. Mas tem como você ver o tamanho do GIF na hora que você vai salvar. Depois que ele carrega aqui, aparece aqui, tá vendo? Ó? Esse é o tamanho do GIF. 1,8 megabytes. É um tamanho bom, tá quase no limite, assim, o limite do Tumblr são 2 megabytes. Então, acho que vai ficar boa a qualidade. Aqui já tá tudo certo. Agora eu vou salvar. E aí, eu vou vir aqui na foto e vou postar no Tumblr. Vou fazer o upload do GIF. Essa parte eu já mostrei pra vocês, né? Mas você vai ver que é bem mais fácil de postar o GIF. É bem mais fácil do GIF funcionar, né? Quando ele tá menor, assim, quadrado. Como eu vou colocar 2 do mesmo, né? Vou colocar ele lado a lado. Ele vai funcionar, tenho certeza que vai funcionar. Por causa do tamanho, né? Que eu vi lá. Vou escolher ele aqui. E abrir. Ele abriu aqui, tá vendo? Eu vou colocar outro do lado dele pra ficar mais bonito. Assim. Vocês esperem ele carregar. Ele carregou, agora eu vou salvar. Ele tá funcionando normal, tá vendo? Com edição.
acho que fica muito mais bonito com edição. Quando eu comecei a fazer GIFs, eu não fazia com edição nenhuma, mas aí depois que eu aprendi, agora todos os meus GIFs eu ponho edição, eu não deixo nenhum sem edição. E que eu acho, assim, eu acho que fica muito mais bonito. Bom, agora você pode fazer o seu próprio GIF e editar ele de uma maneira que você ache bonito, que deixe o seu GIF mais bonito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. E só. Até o próximo vídeo. Tchau!